Bom, o primeiro item e o primeiro tempo da cirurgia é a diérese. Todo tipo de corte, incisão, perfuração, toda abertura corpórea. A partir do momento que você decide invadir um corpo, você precisa de um instrumento de diérese. E o instrumento símbolo, que se tornou universal, inclusive do mundo cirúrgico e do universo cirúrgico, é o cabo do bisturi, no caso o bisturi aqui sem a lâmina. Aqui, seguindo o conceito de lápis, uma das empunhaduras possíveis é essa. Essa empunhadura garante o uso da nossa movimentação dos dedos para poder fazer justamente um aspecto de contorno, de desenho. Então, toda vez que você precisar deslizar, precisar de uma certa precisão, a gente usa essa empunhadura do tipo lápis. Uma outra empunhadura possível é essa, onde a gente usa as ranhuras do cabo para poder segurar com o polegar e com o indicador, fazendo uma incisão leve. Então, você não precisa nem apoiar os dedos, você pode colocar ele de forma leve, precisa, quase que flutuante, fazendo a incisão. Em alguns casos, sem treino, isso gera uma diminuição na precisão, porque você tem que controlar totalmente o peso da mão, porque ela não pode aprofundar demais. Então, isso aqui precisa de um certo treino para ter essa habilidade e para desenvolver esse método. Quando não se tem isso, se usa mais a empunhadura em lápis e apoia-se com um dos dedos, aqui por exemplo, repare meu dedo mínimo apoiando no tecido em questão que vai ser incisado, eu consigo usar o meu dedo mínimo de guia. Então aqui mostrando na imagem, ele está passando junto, então eu consigo controlar a altura do bisturi através do meu dedo. Agora mostrando numa outra visão, seria isso aqui. A gente tem o dedo mínimo apoiado e ele faz o controle de força. Então, se eu seguro, eu não deixo aprofundar. Se eu afasto, eu consigo ter uma segurança. Se eu precisar incisar, eu vou e faço um controle muito melhor. Então, usar o dedo mínimo como apoio acaba sendo uma vantagem da empunhadura do tipo lápis. Um outro tipo de empunhadura acaba sendo a empunhadura para estocada. Então, você segura o bisturi dessa forma, dependendo do tipo de lâmina, se for uma lâmina com ponta, a gente consegue fazer a estocada, entrando em cerca de 90 graus e fazendo esse tipo de perfuração. Isso para abrir a cavidade abdominal, por exemplo, numa incisão da linha alba, a gente usa essa manobra como um recurso para fazer a perfuração e depois a introdução da tesoura. Então essas são 3 empunhaduras possíveis. A quarta empunhadura mais bruta e mais difícil de se usar é essa, onde você usa o dedo indicador quase na base da lâmina para poder fazer uma incisão mais profunda. Isso em cirurgias ortopédicas, alguns cortes de periósteo, incisão em periósteo, a gente pode usar, né? Então a gente acaba usando a mão esquerda, né, a mão não dominante, para fazer a abertura, né, a tensão do tecido a ser incisado, e aperta com o indicador e faz a incisão. Essa empunhadura usa inclusive a força do antebraço, né, junto da palma da mão. Eu consigo fazer essa força contra o tecido e ainda usando o indicador para poder amplificar essa força. Então aqui num resumo, né, empunhadura clássica de lápis, empunhadura usando a ranhura, o movimento de estocada e, por último, o uso do indicador para gerar a pressão. Vantagens de cada uma. Na empunhadura do tipo lápis eu posso usar esse movimento e é isso que tem que ser treinado. Na empunhadura do tipo lápis ainda a gente consegue manter o dedo mínimo como um guia, então isso também tem que ser treinado, esse controle do dedo mínimo. E essas são as vantagens. Com relação à empunhadura flutuante, que é essa, a gente até poderia utilizar os dedos como um apoio, né, para gerar uma profundidade garantida. Então, reparem que eu não estou encostando nos meus dedos. Então, por quê? Porque eu estou usando os dedos apoiados aqui. Então, eu crio essa profundidade através de todos os dedos que estão aqui apoiados. Então essa também é um tipo de treino que a gente pode fazer para empunhadura flutuante. E por último, a empunhadura com o uso do indicador, que aí teria que ser nesse formato, onde você usa a palma da mão, o eixo do antebraço,
e garante a força. Então aqui é para treinar força.